bom ambiente, louvando e celebrando o seu nosso Deus. Salmo 119, versículos 153 a 160. So let's open up to Psalms 119 and verses 153 to 160. Amém, amados. Louvado seja Deus. Penso que já está. Está a ficar ali, não é, Tiago? Em breve. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém? You'll have it. Salmo 119, 153 a 160. Psalms 119, 153 to 160. Amém? Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre. Look upon my suffering and rescue me, for I have not forgotten your law. Argue my case, take my side. Protect my life as you promised. The wicked are far from rescue, for they do not bother with your decrees. Lord, how great is your mercy. Let me be revived by following your regulations. Many persecute and trouble me, yet I have not swerved from your laws. Seeing these traitors makes me sick at heart, because they care nothing for your word. See how I love your commandments, Lord. Give back my life because of your unfailing love. The very essence of your word is truth. All of your regulations will stand forever. Amen. Oremos. Deus bendito, nós te pedimos esta tarde que o teu Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas. Senhor, eu te peço que a tua palavra seja pregada conforme está escrita para a glória e exaltação do teu nome. Que nesta tarde o teu Espírito Santo venha a agir em nós, Pai, que somos carentes de ti. Que Cristo Jesus, Senhor nosso, seja exaltado na ministração da tua palavra. Que nós verdadeiramente nos voltemos para ti de todo o coração e te possamos adorar com todo o nosso ser. A ti a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Let's be seated. Ótimo, Tiago, thank you. Perfeito. Nós, nesta tarde, So this evening, nós vamos estudar então o Salmo 119 we're going to continue studying Psalms 119. e nós vamos do 153 ao 160. And we're going to look at 153 to 160. À medida que caminhamos para o final deste Salmo, And as we go towards the end of this psalm, e parece que há tanta coisa e que é tão rico este Salmo. there's a lot of things that are rich in this psalm. E nós temos aprendido e temos aprendido a observar o coração do salmista. We've learned to observe the heart of the psalmist, E podemos aplicar às nossas vidas. and we could apply it to our lives. Há tanta coisa maravilhosa que nós precisamos de aprender no Salmo 119. And there's so many things that are valuable that we've learned from Psalms 119. No versículo 153, Verse 153, ele diz assim: olha para a minha aflição e livra-me. he says, "Look upon my suffering and rescue me, E ele diz: pois não me esqueci da tua lei. for I have not forgotten your law." Quando nós estamos em aflição, And when we are in affliction, nós devemos nos voltar para Deus. we should come back to God. Nós devemos nos tornar o nosso coração a Deus. We should turn our hearts to God. Mas nós devemos de ter em mente We should have in mind se nós nos temos esquecido ou não da lei do Senhor. if we have or have not forgotten God's law. Muitas vezes nós estamos em aflição And many times we are in affliction porque nós nos temos esquecido da lei do Senhor. because we forgot His law. Muitas vezes nós estamos em aflição porque nós não fizemos a vontade de Deus. Maybe we're in affliction because we haven't done God's will. Mas tem outras vezes But there are other times, em que nós, mesmo observando a lei do Senhor, even when we observe God's law, nós passamos por aflição. we go through affliction. Mas nesses momentos que nós passamos por aflição sem culpa nossa,
In these moments we go through affliction without fault of our own. Porque coisas aconteceram. Because things happen. Ou porque Deus está a experimentar a nossa fé. Because God is testing our faith. Ou porque alguém fez alguma coisa que não devia. Or someone did something they weren't supposed to. Nesses momentos, In those moments. quando nós sabemos que a lei do Senhor foi guardada no nosso coração, When we know God's law is stored in our hearts. você pode se voltar para Deus. You can come back to God. E você pode dizer, Senhor, olha para a minha aflição. And you can say, God, look at my affliction. Agora pense quando você está culpado diante de Deus por essa aflição que você está. But think when you are to blame for the affliction you're in. Quando você sabe que você pecou contra o Senhor. When you know you sinned against the Lord. Quando você sabe que você está em aflição por atos que você cometeu desobediência. When it's from acts of disobedience. Como é que você pode se voltar para Deus? How can you come back to God? E dizer, Senhor, olha para a minha aflição. And say, God, look at my affliction. Quando você o faz com o coração quebrando, quando você faz com um sentimento de vergonha. When you do it with a feeling of shame. Quando você sabe que você é o culpado daquela situação. When you know you're the one to blame in that situation. Não que você não deve se voltar para Deus nessas circunstâncias. Not that you shouldn't come back to God in that circumstance. Não que você não deve pedir a Deus perdão. And that you shouldn't ask for forgiveness. É claro que deve. You should. Mas o sentimento e o peso da sua culpa. The weight of your guilt. É aquilo que o salmista não está a experimentar aqui. It's not what the psalmist is experiencing. Não here. é esse o momento que o salmista está a viver. That's not the psalmist is living here. Se não, olhe comigo So let's look at it with us. e veja o versículo seguinte, And see the verse after. que ele diz assim, pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. And he says, plead my case and redeem me. Give me life according to your promise. Pleiteia a minha causa. Plead my case. Toma conta da minha situação. Take care of my situation. Vê que a minha situação. Look at my situation. Pense quando você peca contra o Senhor. Think of when you sin against the Lord. Quando você faz aquilo que você sabe que não devia ter feito. When you do what you know you shouldn't have. E você chega diante de Deus. And you come to God. E você pode dizer, Senhor, toma o meu lado. You say, God, take my side. Você pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, olha que eu não tive culpa. Can you say, God, look at me, I have no fault. Quando você sabe que a culpa é sua. When you know it was your fault. Você volta para Deus sim. You come back to God, yes. E eu espero que você se torne para Deus assim também. I hope you come back to God like that as well. Mas é um sentimento de culpa. But it's with the feeling of guilt. Um sentimento de ofensa contra Deus. Of offending God. Um sentimento de que ter se tornado uma abominação contra Deus. That feeling that you turn into an abomination to Oh, God. meu irmão, não peque contra o Senhor. Don't sin against the Lord. Não faça nada que desagrade a Deus. Don't do things that are displeasing to the Não Lord. desobedeça ao Senhor. Don't disobey the Lord. Para que você possa chegar diante do Senhor, como a palavra diz, com um coração limpo e com mãos limpas. So you can come to the Lord with a clean heart and clean hands. Que você pode chegar diante de Deus e dizer, Deus, olha a minha situação. And you could come to God and say, God, look at my situation. Em vez de chegar diante de Deus e dizer, Deus, perdoa o meu pecado. Instead of coming to God and saying, God, forgive me of my sins. Há uma diferença grande. There's a big difference. Você deve chegar diante de Deus quando peca, não entenda que eu estou a dizer para não pedir perdão a Deus. And I'm not saying that you shouldn't ask for forgiveness. Quando você peca, você deve chegar diante de Deus, perdoa-me. And when you sin, you should ask God to forgive you. Mas quando você pode chegar diante de Deus com o coração limpo, sem culpa, sem pecado. But when you could come to the Lord without blame or blemish, Lembre que é vontade de Deus que nós vivamos em santidade, vivamos em santidade. it is God's will for us to live in holiness. Que possamos chegar diante de Deus com corações limpos, fazendo a vontade do Senhor. That we could come to the Lord with the heart that's clean, willing to do God's will. E Ele se agrada de si. And He takes joy in that. E Ele tem prazer em nós. He has pleasure in us. E repare que o salmista volta sempre ao assunto da palavra do Senhor. And see that the psalmist always goes back to the word of God. Ele pede, Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. He says, give me life according to your word. Não é extraordinário nós termos a palavra do Senhor conosco? It's extraordinary we have the word of God with us. Eu sei que domingo após domingo, ao longo do estudo do Salmo 119, And Sunday after Sunday when we study Psalms 119, e eu sempre falo do valor da palavra de Deus. and I always talk about the value of the word of God. E esse é o tema central do Salmo 119. And how much the value of Esse é 119. o tema central. That's the central theme of Psalm 119. E ele está sempre, o salmista, a voltar ao valor da palavra de Deus. The psalmist always comes back to the value of the word of God. Nós damos tão pouco valor à palavra de Deus hoje, irmãos. And we do give little value to the word of Como God. se ela não fosse a santa e bendita vontade de Deus expressa a nós. As if it's not the word of God that's wholly expressed unto us. Tantas vezes eu digo, eu aponto até a cristãos. And I point to Christians.
A palavra de Deus diz assim, The Word of God says this, e as pessoas argumentam o contrário. and they argue against it. E eles dizem, mas talvez também não é tanto assim também. They might say it's not like that. É exagerado. It's exaggerated. É muito pesado. It's too heavy. Não era bem isso que queria dizer. It's not exactly that's what it's saying. É incrível as interpretações e reinterpretações que nós temos das Escrituras. And it's crazy the interpretations we have for the Bible. E não é interpretações de coisas que a gente não sabe exatamente qual era a posição. And it's not interpretation of things that we might not know what it means. Coisas claras nas Escrituras. Things that are clear in Scripture. Esta é a bendita e santa palavra de Deus. This is the holy Word of God. E quando ela é ministrada, é Deus falando a nós. And when it's ministered, it's God speaking to us. Não, eu já disse aqui várias vezes. I've said many times here. Nós não precisamos dizer, eis que te digo, e eu falar numa voz num tom estranho. We don't need to speak in a strange voice like Jesus spoke. E dizer, eis que te digo. How do you say that in English? I am the one who says. I'm God is telling telling you. Alguma Yeah. coisa assim. Nós quando falamos a palavra de Deus, But when we speak the Word of God, nós sabemos que é Deus falando a nós. we know that it's God speaking Quando to nós us. lemos a palavra de Deus, When we read the Word of God, Deus nos está revelando a sua vontade. God is revealing His will. Oh, irmão, você tem a palavra de Deus na sua casa. You have God's Word in your home, Você tem no seu telemóvel, no seu celular. on your phone. Você tem em todo lugar. You have it everywhere. Você pode ler em todo lugar e ouvir Deus falar consigo. You could have God speak to you anywhere you Que go. privilégio que nós temos. And what a privilege we have. Que pouco valor que nós damos. But what little value we give it. Que Deus perdoe-nos como povo dele que temos dado pouco valor à sua palavra. That God forgive us, His people, that give little value to His Word. Nós precisamos tanto de estudar a palavra de Deus. And we need to study the Word of God. Nós precisamos nos deleitar na palavra de Deus. We need to take joy in the Word of God. Ontem nós tivemos um tempo magnífico de ouvir a palavra de Deus. And we had a very magnificent time yesterday hearing the Word of God. A palavra de Deus foi exposta. And it was exposed. E nós recebemos aquela palavra com alegria. And we received it with joy. E alguma dela era bem dura. And a lot of it was difficult. E o pregador começou de manhã e disse: And the preacher started in the morning saying, você vai sair daqui que parece que você vai estar a beber de um fire hydrant. "Oh, you're gonna leave here as if you drank the water from the fire hydrant." Sabe aquela água toda que sai da boca de incêndio? Aquela água toda que sai da boca de incêndio, imagina você tentar beber aquilo tudo. Imagine trying to drink that water that bursts out of the fire hydrant, E você fica, and you're just full of water. E depois de uma hora dele estar a ensinar, And after 1 hour of him teaching, na verdade ele estava a ler, he was reading. uma hora depois, 1 hour later, e ele disse assim: he said, eu espero que você não vá embora agora antes de ficar overwhelmed, subcarregado. Something like that? yeah, he said, "I hope you don't leave right now without feeling overwhelmed." E eu disse assim para o Joshua que estava do meu lado: And I said to Joshua who's next to me, se fosse para eu sair antes de estar overwhelmed, eu tinha que ter saído há uma hora atrás. if I was to leave before I got overwhelmed, I was supposed to leave an hour ago. E eu já estava completamente cheio de ouvir tanta coisa. I was already full of so much information. E ainda tivemos mais o resto do dia para receber mais. And we had the rest of the day to receive more. E fomos cheios da palavra de Deus. We were filled with the Word of God. Que importância tem? Deus falou conosco ontem todo o dia. And what importance was it that God speaks to us all day long? E a gente pôde escutar e receber a palavra de Deus nos nossos corações. And we could hear the Word of God into our hearts. Esta manhã Deus falou conosco através da sua palavra em Union. And in Union, God spoke to us through His Word. E esta tarde Deus já falou aqui neste lugar de 3 formas diferentes, 3 canais diferentes. And in 3 different channels, just this evening here in Clifton, God spoke to us. Deus falou através da boca da irmã Soninha Through the mouth of our sister Sonia, para as crianças. to the children. Ele falou pela boca do irmão Juliano para os jovens. Through mine to the youth. E ela falou através de mim para os adultos lá embaixo. And through him for the adults. E Deus está a falar connosco nesta tarde. And God is speaking to us this Porque cada evening. vez que a palavra dele é ministrada, Every time the Word of God is being administered, é Deus falando conosco. it's God speaking to O us. salmista cria nisto. The psalmist believed O that, salmista valorizava isto. and he valued it. Nós não damos muito valor, irmãos, para não. And we don't give much value, do we? Mas quando em momentos e em locais onde a perseguição entra dentro das igrejas, And
places where persecution does go into the church, eles dão valor a isso. they do give it A value. gente ouve relatos de igrejas que permaneceram de pé, We hear of churches that stood up, escondidas num buraco, hiding in a hole com uma página das Escrituras. with one page of scripture, Anos pregando e anunciando a mesma palavra. and years preaching that same word. E eu disse igreja de pé escondida num buraco. And I said a church that was standing up in a hole. Porque num certo sentido eles estariam talvez até mais de pé do que o que nós estamos hoje aqui. In a certain way, they were standing more up than we are today, Porque a valorização da palavra de Deus because the value of the Word of God era tão grande e tão preciosa para eles. was so great and precious to them. E nós hoje não temos, às vezes não damos esse valor. And a lot of times we don't give it that Que value. Deus nos perdoe esse pecado. That God forgive us of that Que sin, Deus nos perdoe essa ofensa. that offense, Que Deus nos perdoe desprezarmos a palavra de Deus. and that God forgive us of the not giving it value. Que nós possamos clamar e dizer, Deus, dá-me um amor grande pela Tua palavra. That we may cry out and ask God to give us that love for His Que Word. nós possamos valorizar a bendita palavra de Deus. That we could value the holy Word of God. Não há nada mais maravilhoso. There's nothing more valuable. Ontem chegámos lá e sentámos naquele local Yesterday we got to the location, we sat down, e havia umas Bíblias espalhadas como oferta. and we saw Bibles laying down as offers. Você podia pegar numa e trazer para casa. You could take one and take it home like I did. E o dirigente disse assim, And the director said, se você não tem Bíblia, leva uma para casa. Foi o que o irmão fez. if you don't have a Bible, take one home. Ele disse, você não tem Bíblia, você pode levar. And he said, you could take the Bibles home. Ou se você conhece alguém que não tenha. Or if you know someone who doesn't have one, Que privilégio. what a privilege. Tanta gente no mundo não tem esse privilégio. So many people in the world don't have that privilege. E nós temos assim, dessa forma, né? And we have it in that form. Que o Senhor nos ajude a valorizar a sua santa e bendita palavra. That God help us value His holy word. Salmo 150, versículo 155 diz: Verse 155 says, a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. salvation is far from the wicked, for they do not seek your statutes. Ora, se a salvação está longe dos ímpios, porque eles não buscam os estatutos do Senhor, If the salvation is far from those who are unbelievers, because they don't seek His word, a salvação está perto de nós se buscarmos a palavra do Senhor. salvation is close to us, because we seek His statutes. Como é que alguém pode ser salvo e não buscar a palavra do Senhor? How can someone be saved but not seek the word of God? Como é que nós podemos viver longe desta santa e bendita palavra? How can we live far from this holy word? Como é que nós podemos não nos alimentarmos da palavra de Deus? How can we not feed ourselves with the word of God? Irmão, alimente-se da palavra de Deus. Feed yourself with the word of God. Se você não se alimentar bem o seu corpo físico, If you don't feed your physical body, você vai cair, certo? you're going to fall on the floor. Tem uma expressão que nós dizemos em Portugal. And there's an expression in Portugal that we say, Vai ser difícil. I'm sorry. Saco vazio não se aguenta de pé. an empty bag doesn't stand by itself. Oh, that was pretty good. That was pretty good. Wow. That's your son, right? Very good. Irmão, saco vazio não se aguenta de pé. An empty bag doesn't stand up. Referindo-se que se você não tiver nada no estômago, So referring, if you have nothing in your stomach, se você não se alimentar, if you don't feed yourself, você cai. you're going to fall. Você percebeu o sentido, não é? Porque o saco começa a encher, ele começa a ficar de pé, não é? É esse o sentido. If you think of a bag, you fill it up, it stands up. Saco vazio não aguenta de pé. An empty bag doesn't stand up. O estômago vazio você não fica de pé. An empty stomach, you're not going to be standing up. Se você não se encher da santa e comer da santa palavra de Deus, você não se aguenta de pé na fé. If you don't feed yourself with the word of God, you don't stand up in your faith. Você sabe o que é triste, irmãos? And you know what's sad? Eu já ouvi muitas vezes e já o fiz. I've heard many times and I've done it. Oh, vou àquele evento, àquela situação lá, porque eu preciso de ser renovado, eu preciso de ser cheio. I'm going to go to that certain event because I need to be refilled, revived. Então a gente vai lá, So we go there. e uma vez nós temos os eventos de jovens em Portugal, And we have in Portugal events for the youth. e muitas vezes eu ia com esse sentido. And many times I went with that mindset. Eu preciso ser renovado. I need to be revived. E uma vez voltei de lá com a minha namorada, foi uma vez. And one of the times I came back with my girlfriend, E a Soninha. Sonia. Foi assim uma coisa, eu vim renovado naquele ano, nunca mais esqueço. I came back revived and never forgot about it. 25
25 anos atrás, 25 years ago. eu vim renovado. I came back revived that time. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe viu a diferença na minha cara. When I came home, my mom saw the difference in my face. Eu vinha com a bênção de Deus. I came with the blessing of God. Mas não era isso. But it wasn't that. Amados, a gente precisa se alimentar sempre, não é uma vez no ano, num evento especial. We need to always feed ourselves, not just once a year in an event. Irmão, não é quando chega a Páscoa. It's not when Easter comes around. E sim, você se alegra mais, porque você lembra amanhã da ressurreição. É impossível que o cristão não se alegre na Páscoa. And you become happier that day because of the resurrection. It's not impossible. É impossível, irmão, quando chega o aniversário da igreja, você não ficar entusiasmado porque mais um ano servir o Senhor. É impossível. It's hard for you not to be happy for the anniversary of the church when it comes around. É claro que há eventos que marcam a nossa vida. There are events that change our lives. Há coisas que nós vamos no acampamento e voltamos, parece que vimos todos animados. Events that mark our lives, like camping, we come back happy. Ontem nós ouvimos a palavra de Deus e nós, os que fomos, viemos uma maior satisfação, claro. Yesterday, for that conference, we heard the word of God. We came back better. As irmãs vão se juntar sábado para ouvir a palavra de Deus. And the ladies are coming this Saturday to hear the word of God. Elas vão com certeza que no domingo elas vão cantar com mais força ainda. And I'm sure the next Sunday they're going to sing even better. Porque sim, incentiva. Because it does incentivize. Mas isso é comparado à alimentação. But compared to feeding yourself. É quando você vai comer no restaurante e vem e comer um bacalhau. It's like when you go out to eat at a restaurant, codfish. E você come assim um bacalhau. And you eat this big plate. E você fica feliz, né? And you're happy. E você fica, né? Ao fim come uma mousse de chocolate e toma um café expresso. And you have dessert, you have coffee afterwards. E você fica feliz, né? And you're happy. Mas isso não é sua alimentação normal. But that's not your normal food. Experimente alimentar só dessas coisas. Try feeding yourself with just those things. Só aquelas vezes que você sai. Every time you go out. Só aquelas vezes que você vai passear. Only when you go out to have fun. Você não pode fazer isso, pode? You can't just do that. Assim você não se pode alimentar só da palavra de Deus nesses momentos. And you can't only feed yourself with the word of God in those events. Você precisa se alimentar da palavra de Deus sempre. You need to always feed yourself. Você precisa de alimentar a sua alma constantemente. Just the same way you need to feed your soul constantly. Sempre olhando as Escrituras. Always looking to Scripture. Atendendo o que elas têm para dizer à sua vida. Understanding what they have to say to your life. Ouvindo a voz do Senhor através da pregação da sua palavra. Hearing the word of God through the preaching of the word. Para você ser fortalecido nele. So you be fortified through Para it. ter vitória espiritual. To have spiritual victory. Para viver segundo a vontade de Deus. To live according to God's will. Para viver as grandezas de Deus. To live the grandeur from God. Oh, irmãos, quanto nós precisamos da palavra de Deus. And how much we need the word of God. No versículo 156 diz: In verse 156 it says, muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Great is your mercy, O Lord. Give me life according to your rules. Que bom que é que o salmista pode reconhecer as misericórdias do Senhor. And it's great that the psalmist could see the mercies of God. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. And the scripture does say that the mercy of God is the reason why we're not completely consumed. Nós dependemos da misericórdia de Deus. We depend on God's mercy. Nunca se esqueça que você depende da misericórdia de Deus. And never forget that you depend on that mercy. Nunca se esqueça que você depende da palavra do Senhor. That you depend on the word of God. Você depende da misericórdia dele, de ministrar a palavra dele a si. You depend on the word of God being ministered. Quando nós pensamos em misericórdia do Senhor, when we start on the mercies of God, nós pensamos assim naquela aflição que nós estamos e se Deus não deitar a mão nós vamos sufocar. We think of an affliction we're going through and if God doesn't help we're going to suffocate. Irmãos, nada existiria nesta terra não fosse a misericórdia do Senhor. Nothing would exist on this earth if it wasn't for God's mercy. Irmãos, não era para nenhum de nós estarmos aqui. And if it wasn't for any of us to be here. Nós temos pecado contra o Altíssimo, contra o Senhor dos céus e da terra. We have sinned against the one who is Lord of heaven and earth. Isto era para ter sido tudo destruído. This was supposed to be all destroyed. Não haveria nada não fosse a misericórdia do Senhor. There shouldn't be nothing if it wasn't for mercy of God. E Ele tem tido misericórdia de nós. And He's had mercy on E Ele us. é longânimo. And He's longânimo. E Ele é bom, misericordioso. He's always good. Eu não sei a palavra longânimo em inglês, eu esqueci-me.
E Ele não nos destrói na sua ira. Longanimidade é long isso. suffering. Yes. E Ele tem cuidado de nós. He cares for us. Se Ele agisse mediante as nossas ações, If he acted according to our actions, nós teríamos sido destruídos há muito. we would have been destroyed already a long time. Mas a misericórdia do Senhor tem sido sobre as nossas vidas. But God's mercy has been great on our lives. No versículo 157 diz assim: And 157 it says, muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. 157 it says, many are my persecutors and my adversaries, but I do not swerve from your testimonies. Amados, o salmista diz que tem muitos perseguidores. The psalmist mentions that he has a lot of persecutors, Ele diz que tem muitos inimigos, a lot of enemies, mas nenhum deles but none of them. nada vai fazer desviar dos caminhos do Senhor. He says that nothing will take him from God's testimony. Nada vai fazer desviar dos testemunhos de Deus. Nothing will make him stray from God's testimonies. Amado, você tem perseguidores? And do you have persecutors? Você tem gente que o persegue? Do you have people who persecute you? Você tem gente que o persegue pela causa do Evangelho? People who persecute you for the cause of the gospel. Será que nós temos realmente esta posição? Do we exactly have that same position? Sabe que isso devia ser uma preocupação do cristão? You know that should be a worry of a Christian? Você já reparou que os números que fala a imprensa? The statistics from the media São de que não sei quantos milhões de cristãos perseguidos neste momento no mundo. mentions about the number of Christians persecuted throughout the world, E os números são gigantescos, não é? and they're huge. E você já reparou que a maior parte daqueles números não é contra a Igreja de Cristo? But you'll notice that large number, most of it is not against the Church of Christ. Você já reparou que inclui todo o tipo de confissão? It includes all types of confessions. O que aconteceu no Sri Lanka não foi contra a Igreja de Cristo. And what happened in Sri Lanka wasn't against Christ. É um problema sério, claro. It's a serious problem. É pecado, claro. It was a sin, Mas eles eram católicos. but it was Catholics. Não é contra a Igreja de Cristo, não é contra os cristãos. It wasn't against the Christians from the Church of Christ. E muitos outros casos assim And many other events like that. são problemas de conflito que não devia de acontecer, que o cristão lamenta, Conflicts that shouldn't have happened, Christian-wise, que nós lamentamos. that we are, as Christians, we do get sad over. Claro que nós não concordamos, And we don't agree with these events. mas não confunda isso com perseguição à igreja. But don't mix it with persecuting the church. Não confunda isso com pessoas que estão a servir a Deus verdadeiramente e são mortos pela causa do Evangelho. Don't mix it up with those who are actually dying for the cause of the gospel. Na verdade, a igreja perseguida com violência fisicamente, Churches that are persecuted with violence, a verdadeira igreja, the true church, é muito pequeno o número. the number is very small. É muito menos do que apresentam. It's a lot less than what's presented. Mas a verdadeira igreja de Cristo, But the true church of Christ, ela é perseguida onde ela estiver. she is or it is persecuted where it stands. Seja nos Estados Unidos, Be it in the United States, seja em Portugal, in Portugal, no Brasil, in Brazil, na França, in France, na Costa Rica, in Costa Rica, no México, in Mexico, no Paraguai, in Paraguay, seja onde for que seja a igreja de Cristo Jesus, anywhere where the church of Christ is, ela vai ser perseguida. it will be persecuted. Jesus falou isso. Jesus said it. Foi o próprio Senhor que disse. It was the Lord who said it. Ontem nós ouvimos o pregador disse. We heard the preacher yesterday say, Ele disse que chegou num determinado local para dar uma palestra aqui nos Estados Unidos. he came here to a university to give a lecture. Ele já falou, né, numa universidade, e tinha 300 pessoas à porta à espera, There were 300 protesters waiting for him, protestando contra a palestra que ele ia dar. there to protest against his lecture. E ele ia falar a palavra de Deus e tinha 300 pessoas à espera dele para se oporem ao ensino. He was going to speak the word of God at a university, and there was 300 people waiting to protest him. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. And let me tell you something. Isto é que é o normal acontecer. That's what normally should happen. Não é o normal de bater palmas ao ouvir a palavra de Deus o povo que não aceita Cristo. It's not normal for those who don't believe in Christ to just clap their hands when it's preached. Que tipo de mensagem nós estamos a passar? What type of message are we passing? Em que as pessoas que não têm Cristo e não querem Cristo recebem. That those who don't even want Christ receive His word. Aquelas pessoas que se opõem a Deus Those who are against God,
E eles aceitam a palavra de Deus. They accept God's word. Mas você diz assim, But you say, só aquele que tem Cristo, só aquele que tem o Espírito Santo pode perceber a palavra de Deus e recebê-la. only those who have the Spirit of Christ could accept it and receive it. E você concorda com esta verdade, amém? And you accept that truth. E eu concordo com esta verdade. I agree with that truth. Somente o Espírito Santo pode vir abrir a mente e fazer alguém compreender a palavra de Deus. Only the Holy Spirit could open up someone's mind to receive the word of God. Então o normal é que aquele que não vai receber, ele não vai aceitar a sua palavra. So what normal is that those who don't have the Holy Spirit don't accept the word. O salmista diz que tinha perseguidores. The psalmist says he has persecutors. Onde estão os seus perseguidores pela causa do Evangelho? Where are your persecutors for the gospel? Que palavra você está a pregar? Onde é que está a sua oposição? What word are you preaching? Where's your opposition? Tem que haver, está na Escritura. There has to be. It's in Scripture. Jesus disse que ia ser assim, Jesus said it would be like que iam that. rejeitá-lo. That you'd be rejected. E que assim como rejeitariam a ele, rejeitariam a nós. And just as they rejected him, we will be E ele rejected. ainda disse para não ficarmos surpreendidos. He even said not to worry. O que é que estamos a fazer? What are we doing? Amados, nós temos sido perseguidos e temos sido vencidos. We've been persecuted and won over. Nós temos sido perseguidos pelo sofá e o sofá tem vencido a gente. We've been persecuted by the couch and the couch won us over. Nós temos sido perseguidos pelo entretenimento e o entretenimento tem vencido a gente. And entertainment has won us over. Nós temos sido vencidos pela televisão e nós temos sido perseguidos pela televisão e a televisão tem vencido a gente. Just like the same with the TV won us over. Nós temos sido perseguidos por um comodismo. We've been won over like comodismo, like relax. by commodities. Nós ficamos demasiado passivos e calmos. We've become too passive and calm. As coisas acontecerem no mundo e nós preocupados com as nossas coisinhas. Things happen in the world and we're just worried with our stuff. Somos sufocados com tudo o que está a acontecer e buscamos a nossa tranquilidadezinha. We're suffocated by so many things that we have and we just stay calm. A Igreja de Cristo Jesus tem sido perseguida nos Estados Unidos. The Church of Christ has been persecuted in the United States. Talvez não fisicamente, não violentamente. Perhaps not physically or violently. Há casos como este que acabei de mencionar do pregador de ontem. There are causes yesterday, like the preacher mentioned yesterday. Mas nós temos sido vencidos, irmãos, pela perseguição. But we have been won over by persecution. Quando coisas vêm e elas nos sufocam e nos afastam do centro do Evangelho. When things come and suffocate us. O politicamente correto tem vencido a igreja. The politically correct has won over the church. Você não pode falar mais que pecado é pecado porque não é correto. You can't say anymore that sin is sin and that something is wrong. Porque vai ofender aquele. Because it's going to offend someone. Porque o outro vai achar que tem não sei quê. Because they might think you have something. Há dias li uma frase, aquelas frases feitas no Facebook. And I've seen on Facebook a phrase. Aquilo que já é, virou chavão, não é? Phrases made up on Facebook that people post. Mas achei verdade. But I thought it was true. Dizia assim, antigamente o pastor pregava sobre pecado e o crente mudava de vida. Hoje o pastor prega sobre pecado, o crente muda de igreja. Vocês leram isso? He saw a saying that said, back then the pastor used to preach about sin and people would change life. They would change their lives. And then the preacher now preaches about sin and they just change churches. É verdade isto que eu estou a dizer? Is that true what I'm saying? Você já assistiu isso aqui? Have you seen that here? Eu já assisti isso aqui muitas vezes e você sabe que é verdade. I've seen that many times here and that you know it's true. Você não pode dizer a verdade, só uma pessoa vai ficar ofendida e vai embora. You can't tell the truth or someone gets offended and leave. Você não pode falar a verdade no seu bairro porque as pessoas vão achar que você tem duas cabeças. Duas cabeças em inglês, não é traduzido. Você é estranho, você é um alien. You can't say the truth. You can't say the truth in your neighborhood or your neighbors might think you're weird. Esta é a expressão que nós temos. That's the expression. E nós ficamos limitados a isso. And we're limited to that. Você não pode falar de Cristo Jesus no seu local de trabalho porque você assina um documento que no policy da empresa diz que você não pode. In your job, you sign a policy that says you can't speak of Christ. Você percebe onde é que está a perseguição? And you see where persecution actually is. Ela bem devagar até nós. It's very slowly towards us. E nos comete e nos engole. And it jumps on us and just swallows us. E nós não damos conta. And we don't even notice it. Nós precisamos tanto tempo de passar parados, entretidos com coisas. And we spend so much time just stopped and getting entertained. Nós precisamos de atender a isto e aquilo e ao outro e ao outro e ao outro e ao outro e ao outro, menos a Deus. And we need to attend to so many little things and
and not God. Há tantas obrigações. So many obligations. É perseguição, amados. It's persecution. E o problema é que temos deixado levar. And the problem is we've let it take us. O salmista diz assim: muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos. And the psalmist says that there are many persecutors and adversaries. Mas não me desvio dos teus testemunhos. But I don't sway from your testimony. Oh, amados, que isto seja uma verdade na nossa vida. And that be a truth in our lives. Abra os seus olhos e veja o que está a impedi-lo de servir mais a Deus. Open your eyes to see what is impeding you from serving the O Lord. que é que te está a impedir de estar envolvido na obra do Senhor? What is stopping you from working in the kingdom of God? O que é que está a impedir de orar mais? What is stopping you from praying more? O que é que está a impedir de ler mais a palavra de Deus? Stopping you from reading the Word of God? Joga fora em nome de Jesus, que não te está a fazer falta. In Jesus' name, just throw it out because it's not going to matter. Não está a ajudar. It's not helping. É o sofá que te impede. It's the sofa that stops you. Põe no lixo. Just throw it out. É o rádio que te perturba. It's the radio that bothers you. Parte. Just break it. Seja o que for que está a te impedir. Be it whatever is stopping you. Em nome de In Jesus. Jesus' name, Tira. just throw it out. Arranca da tua vida. Rip it from your life. É o jornal que vem na caixa do correio. Joga o jornal no lixo. Throw out the newspaper that comes in your mail. Se é isso que é o If impedimento. that's what it is. Amado, seja o que for. Be whatever it be. Tira. Take it out. Porque estamos sendo perseguidos e engolidos. Because we're being persecuted and swallowed. Vejo tanta passividade no corpo de Cristo. So much passiveness in the body of Christ. Deus salvou a nossa alma e nos deu um espírito de ousadia. God saved our soul and gave us that spirit of E enthusiasm. parece que está todo mundo parado. And it's that everyone's just stopped. Está todo mundo morto. Everyone's dead. Amado, a sua alma foi salva para você servir a Deus com entusiasmo. Your soul was saved so you could serve the Lord with enthusiasm. Hoje virou pregadora bibalista, não é? Parece que eu disse isso na escola americana que não era, não é? Amados, mas tem que ser assim. Não é nada da bibalista. It's nothing of revivalist. It has to be like that. Amados, nós temos que estar com um desejo ardente de Deus. We need to have that burning desire for the Lord. Que o Senhor possa falar às nossas vidas e despertar-nos. That God could wake us up and get us awake to His Word. Há uma coisa que me confunde na sociedade hoje. There's something that confuses me in society today. Que literalmente me irrita. And it actually bothers me. Não dá. I can't. It doesn't work. Oh, it doesn't work. It doesn't work. Não dá. I can't. Vou fazer uma coisa qualquer. You gonna do something? Não dá. It doesn't work. Como se isso fosse um ponto final. As if that was a period. Eu não fui criado dessa maneira, irmãos. I wasn't created in that way. E eu tenho a certeza que Deus não quer isso para nós. And I'm sure that God doesn't want that for us. Aquilo não dá. What? That. Raised. Oh, raised. I I wasn't raised in that way. E tenho a certeza que Deus não salvou a nossa alma para essa conversa fiada. And I'm sure God didn't save our souls to have that type of conversation. Só faltou. Only thing that was left. E eu estou a ver quando é que vai acontecer. And I'm waiting to see when it's going to happen. A palavra do Senhor diz para não mentir. The Word of God says not to lie. Mas não dá. But it doesn't work. Não, na verdade, eu já ouvi esta também. Já ouvi esta, já ouvi. I've heard that before. Até isto eu já ouvi. Even that I've heard. Não dá. You can't. It doesn't work. Onde é que está o espírito de ousadia que Deus nos deu? Where's that spirit of enthusiasm? Onde é que está o zelo por fazer a vontade de Deus? Where's the zeal for the Word of God? Paul entendeu. Understood. Não Paulo lá na Escritura. Entendeu. Paul in the Bible, he understood. Que tinha que ir pregar em Roma. That he had to preach in Rome. Está doido, Paulo? Was he crazy, Paul? Como é que ele vai pregar em Roma? How's he going to preach in Rome? E ele era perseguido muito longe de Roma, quanto mais em Roma. He was persecuted far away from Rome, even he would be more in Rome. E ele está com os irmãos. And he's with his brothers. E mete aquilo na cabeça e diz, eu tenho que ir. And in his head, he says, I have to go. Ele disse sim. Em todo o percurso de Paulo, você vê que o objetivo era chegar a Roma, não é? And throughout the whole course, it was to get to Rome. Porque a palavra de Deus, de Jesus, disse que havia de ser pregado o evangelho até na Judeia e Samaria, até aos confins da terra. And the word of God, Jesus said to preach the word of God from Judea, Samaria, Samaria, e Jerusalém, Judeia e Samaria até aos confins da terra, não é? Jerusalem, Judea, Samaria to the rest of the world. Ora, o centro do mundo era Roma. And the center of that world was Rome.
Quando o evangelho chegasse a Roma, if the gospel got to Rome, chegava ao centro do império, would o get mundo de então. it would get to the center of the empire and then to the rest of the world. Mas quem era o doido que ia pregar em Roma? But who was the crazy man who would preach in Rome? Vocês dizem, mas já tinha lá uma igreja, pastor, tinha a igreja dos romanos. Eu sei isso. And you say that there was a church there already, and I know. Mas era preciso ir lá levar o evangelho. But it was necessary for him to bring the gospel. Era preciso causar um impacto no centro do império romano. There was a need to create an impact in the center of Rome. E chega lá o profeta perto de Paulo And comes the prophet next to Paul, e tira a cinta de Paulo takes the belt from him, e ata, você conhece a história, atou as mãos de Paulo and you know the story, they bind his hands, e disse, assim o dono deste cinto, ele atou as suas mãos e disse assim o dono deste cinto será preso. and the prophet binds Paul's hands with the belt, and then the prophet says to Paul, just this way the person who preaches in Rome, O dono deste cinto será preso. the owner of this belt will be binded in Rome, E ele disse assim, não será preso, will be arrested. will be arrested. Yeah. E os irmãos pediram, Paulo, não faças isso, não vás. And they said to Paul, don't go, don't do that. E Paulo disse, mas é assim que eu tenho, se é assim, é assim. And Paul said, if it has to be, it has to be. Você sabe como é que o evangelho chegou em Roma, não sabe? And you know how the gospel got to Rome? Paulo descobriu uma maneira de fazer o evangelho chegar em Roma. Paul discovered a way to get the gospel to Rome, E custou-lhe a vida. and it cost him his life. Ele foi decapitado em Roma. He was decapitated in O Rome. único jeito que ele teve de chegar em Roma foi preso. The only way he could get to Rome was being arrested. Em um dos julgamentos que está nas escrituras no livro de Atos. And one of the judgments that was in the book of Acts, E ele próprio apelou para ir para Roma. he himself appealed to Caesar to get E sent ainda to está Rome. escrito assim, bem que ele podia ser solto, mas pediu para ir para Roma. And it even says in Acts that he could have been let free, but he asked to go see Caesar in Rome. Era preciso o evangelho chegar a Roma? Was it needed to go the gospel to Rome? Era. It was. Havia uma maneira de fazer? Was there a way to do it? Havia. Paulo descobriu. And there was. Paul discovered it. Preso Arrested, e de lá foi decapitado. and there he was decapitated. Mas o evangelho chegou na sede do império. But the gospel got to the center of Rome. Eu não suporto a ideia de não dá hoje. And I don't accept the saying that it doesn't work. Não me entra na cabeça. It doesn't go in my head. É para fazer? If it's to do, É para fazer a obra do Senhor? is it to do the work of God? Tem que dar! It has to work. Arranja uma maneira. Figure it out. Nem que lhe custe a vida. Even if it costs your life. Afinal, a vida é tão importante assim? Is life so important anyway? Se eu te perguntasse assim, If I ask you, você já deu a sua vida para Jesus? have you given your life to Jesus? E os irmãos reformados vão dizer assim, não, eu não dei, foi ele que deu por mim, babá. Ponha isso de lado, por favor, por um segundo. And it's not, yes, as the Reformed, I didn't give my life, Christ took it. Mas ponha isso de lado por um segundo. But put that to the side. Você deu a sua vida, entregou a sua vida para Deus? Did you give your life to God? Entregou. You would say yes. Então não importa se você morrer pela causa do Evangelho, importa? So it doesn't matter if you give your life for the gospel, does it? Ou então você não deu. Or if not, you didn't give it. Uma coisa que nós ensinamos aos nossos filhos, And one thing we teach our children, tenho a certeza que vocês ensinam os seus. and you do too, Se você tem filhos ou você foi ensinado assim, if you were taught that way or if you have kids, é que uma vez que você dá um brinquedo, que dá o brinquedo para alguém, não é mais seu, já deu. that when you give your toy to someone, it's not yours anymore. E depois a gente diz assim, não, as crianças dizem assim, não, eu fiz um erro, não era para ter dado. And the kids even say, no, I did it by mistake. I wasn't supposed to give it. Mas você diz, não, acabou. And you say, no, it's Que é too para eles late. aprender que deram não é mais deles. For them to learn that if they give it, it's not theirs Você anymore. concorda que é assim? And you believe that? Você deu a sua vida para Jesus. You gave your life to Na Jesus. verdade, ele deu a sua vida por si. Eu sei teologia, mas você diz isso na sua oração. And you say that in your prayer. E você até canta isso. You even sing it. Senhor, a minha vida é tua, Deus, tudo eu te entrego. And you sing, my life is yours, everything I give is yours. Só faltava acrescentar, se eu continuar no controle, Senhor, né? And you would add, if I remain in control. Aí Deus pede a sua vida. And then God takes your life. Isso é brincadeirinha, Deus. Aquilo que eu cantei lá é só porque era o refrão e funcionava. Não? And you say to God, I was just kidding. That song I was singing was just the chorus. Você entregou a sua vida para Deus. Did you give your life to God? Você tem colocado a sua vida no altar. Have you given your life on the altar? Então para que não dá. So stop saying that it doesn't work. Eu quero ir pregar em tal lugar, mas não dá. I want to preach somewhere, but I can't. Eu quero fazer qualquer coisa no Senhor, mas não dá. I want to do something for the Lord, Não, but it doesn't work. pastor, você não está a entender os impedimentos que eu tenho. But Pastor, you're not seeing the roadblocks that I have. Não, mas eu não estou preocupado com os impedimentos. Eu não estou realmente a ver os impedimentos que você tem.
I'm not seeing the roadblocks that you have, Mas eu no meu coração já estou a dar graças a Deus porque você tem. but in my heart I'm giving thanks to the Lord that you have that Porque se você não desire. tiver impedimento, então você não tem chamado. I'm giving thanks to the Lord that you have those roadblocks, because if you didn't have those roadblocks, you don't have the calling. Se não tem impedimento, If you don't have those things blocking your way, então você não está salvo. then you're not saved. Você não está fazendo a obra do Senhor. You're not doing the will of the Lord. O salmista diz: muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos. The psalmist says, many are my persecutors and my adversaries, Mas ele diz: mas eu não me desvio dos teus testemunhos. but I don't sway from your testimonies. Sim, irmão, tem impedimento, Yes, there are roadblocks, tem dificuldades, difficulties, tem lutas, fights, mas continuamos e prevalecemos, but we continue and we prevail, porque grande é o Senhor nosso Deus, because great is our Lord, e grande é a sua misericórdia, and great is His e mercy. não temos a nossa vida preciosa aos nossos olhos, And we don't have our lives as precious in our mas eyes, servimos a Deus. but we serve the Lord. Amado, você pense nas suas desculpas por não servir o Senhor melhor, Think of the excuses you have for not serving the Lord more, e compare com o apóstolo Paulo indo preso para ser decapitado em Roma para pregar o evangelho lá. and compare it to Paul being arrested and decapitated in Rome. Ele sabia o que ia acontecer, He knew what was going to happen, e ele foi. and he went. Ponha isso na sua mente, no seu coração. And put that in your mind and in your heart. E antes da sua próxima questão, seja ela qual for, And be the next time, when it comes up, ponha isto na sua mente. put that in your mind. E veja bem se você realmente tem uma razão para não servir o Senhor. And see if you don't have a reason to serve the Lord. O que é que aconteceu com gente? What happened with people? Temos perdido a fé, We've lost the faith, temos perdido a confiança no Senhor, the trust we have in the Lord, temos perdido aquela convicção, the conviction, aquele zelo. the zeal. E depois nós dizemos assim: é tão bonito, os irmãos antigamente andavam horas a pé para ir ao culto, era uma coisa. And we say it's so beautiful. People back then used to walk hours to church. E a gente arranja cada coisa, irmãos, cada entretém. And today, whatever comes up, we complain. E nós dizemos assim: oh irmãos, naquele tempo que era desta maneira, que era daquela, ou em África, que eles se juntam debaixo de uma árvore. We mentioned people back then, or people in Africa under a tree. E a gente não vai nem por coisa nenhuma, porque aconteceu não sei o que é que foi, coisa às vezes sem importância. And we just don't go to something because something else happened. It's not important. Oh irmãos, o que é que está a acontecer com a gente? And what's happening to us? O que é que está a acontecer connosco? What's happening with us? Que Deus desperte-nos hoje, irmãos. That God wake us up today. Que o Senhor abra os nossos olhos para a preciosidade que Ele é. That God open up our eyes to the preciousness that He is. Oh, amados, não nos deixemos vencer pela perseguição. And don't let us be won over by persecution. Nós temos sido vencidos, irmãos. We have been won over. E me entristeço tanto com isso. And it does make me upset a lot. Elas chegam à nossa porta todos os dias. It comes to our door every day. E muitas vezes nós somos sobrecarregados, sucumbidos por essas coisas. And most times we are succumb to that. A palavra do Senhor diz assim: vi os transgressores e me afligi porque não observam a tua palavra. In verse 158, I look at the faithless with disgust because they do not keep your commandments. Tem alguma coisa que aflige o salmista? And there is something that afflicts the psalmist. Ver transgressores que não observam a palavra de Deus. People who transgress the Lord because they don't keep His words. O que é que afeta a nossa vida? And what affects our lives? Quando nós vemos os transgressores que não observam a palavra de Deus. When we see people who transgress and don't keep God's commandments. É-nos para nós indiferente? For us, is it different? Parece que não era para o salmista, para não? It doesn't seem like it with the psalmist. E ele diz assim: eu vi os transgressores. He says, I looked at the faithless, Aqueles que não fazem a vontade de Deus. those who don't do the will of God. E ele diz: eu me afligi por causa que eles não observam a tua palavra. He looked at them with disgust because they didn't keep His commandments. Oh, que o Senhor nos ajude a ter um desejo ardente por Ele. That God give us that burning desire for Him. Que nós possamos realmente perceber quão triste é aqueles que não observam a palavra do Senhor. That we could see how sad it is those who don't keep God's O commandments. salmista continua e diz assim: considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. And next he says, consider how I love your precepts. Give me life according to your steadfast love. Chegar diante de Deus e dizer: Coming to the presence of the Lord and saying, considera, Deus, como eu amo os teus preceitos. consider, Lord, how I love your precepts. Não é dizer para o irmão que está do seu lado. It's not saying to the brother who's next to you. Não, diga para o irmão que está do seu lado.
You know, say to the person next to you. Just don't say it. Don't do it. Don't do that. E diga, eu amo os preceitos do Senhor. I love the precepts of the Lord. É fácil essa. That one's easy. Ele nem sabe se você ama nem se não ama. And the person next to you doesn't know if you love it or not. Eu só vai ficar preocupado se ele pergunta, e quanto dos preceitos do Senhor você conhece? E aí fica difícil. But then if you ask how many precepts of the Lord do you keep, then it gets difficult. E quanto é que você leu hoje dos preceitos do Senhor? E ficou complicado. And how many precepts of the Lord have you read today? Agora eu quero ver você chegar diante de Deus, And now I want to see you get to the presence of God, que sabe o seu coração como nem você conhece. who knows your heart in a way that not even you do. E você disser assim, considera, ó Deus, And you say, consider God, como amo os teus preceitos. how I love your precepts. Essa é séria, né? That one's serious. É que Deus sabe quanto você ama os preceitos dele. That the Lord knows how much you love his Aí ele não precepts. dá para esconder. To him you can't hide. O salmista consegue chegar diante de Deus e dizer, Deus, considera que eu amo os teus preceitos. Você pode fazer isso diante de Deus hoje? Dizer, Deus, olha para mim e vê como eu amo os teus preceitos. The psalmist goes to God and says, consider, Lord, how I love your precepts. Can we do that today? Nós temos tanto hoje da desculpa do Deus, o Senhor conhece todas as coisas. We have a lot of the excuse that we say the Lord knows everything. A gente começa com essa história para desculpar todo o erro que nós fazemos. We use that as an excuse for all of our errors. Eu agi assim, mas o Senhor conhece todas as coisas. I acted a certain way, but the Lord knows everything. E esse é que é o problema, é que Ele conhece todas as coisas. But that is the problem. He does know everything. Você pode chegar diante, eu posso virar-me aqui para o Juliano e dizer, eu amo a palavra de Deus. He could come to me and he could tell me that he loves the law of God. E eu posso até convencer o Juliano que eu amo a palavra de Deus. He could convince me that he loves the word of E eu God. até posso enganá-lo a ele, até me enganar a mim. He could fool me and himself, Mas você não pode enganar Deus. but he can't fool the Lord. O salmista vai diante do Senhor He goes to the presence of God, the psalmist, e diz, considera como amo os teus preceitos. and he says to the Lord, consider how I love your precepts. Oh, irmãos, outra vez que o Senhor nos deu desejo ardente pelas palavras dele. And again, that the Lord give us that burning desire for his word. Que a gente possa chegar diante dele e dizer com o coração limpo, Senhor, considera que eu amo os teus preceitos. And we come to the Lord with a clean heart and say, consider, Lord, how I love your precepts. Senhor, tu podes ver que eu amo a tua palavra. Lord, you could see how much I love your word. Como é que você pode dizer que ama a palavra de Deus, a Deus que ama a sua palavra, se você não ler a sua palavra? How can you tell the Lord that you love his word, but you don't read it? Ou se você não tem um desejo de ouvir a palavra de Deus? Or you don't have the desire to hear his word? Ou você não estuda a palavra de Deus? Or you don't study his word? Esta é a santa e bendita palavra de Deus. This is the holy word of God. E diante do Senhor da palavra, And in God's presence, the God's word, e o salmista se coloca the psalmist places himself. e diz, considera, ó Deus. Consider, Lord. E depois ele acrescenta, And then he adds, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. give me life according to your steadfast love. Por um momento você pensa estar a negociar com Deus e com Deus ninguém negocia. For a moment you think he's negotiating with the Lord and no one negotiates with the Lord. Ele está a dizer assim, porque eu guardo a tua palavra e tu podes ver, ó Deus, então tu vais me vivificar. It looks like he's saying, God, I keep your word, so you're going to give me life. Parece que ele está a negociar com Deus, não é? It's like he's negotiating with the Lord. Olha o espertalhão. He's like, look at what I've done. Oh, look how smart I am. É. Não é isso que a palavra de Deus está a dizer. That's not what the word of God here is saying. Ele está diante do Senhor com o coração quebrantado. He's coming to the Lord with the heart that's broken. E ele diz, Senhor, eu amo os teus preceitos e tu sabes que eu amo. He says, Lord, I love your precepts and you know that I do. Vivifica-me, dá-me vida, Senhor. Give me life, Lord. Tem misericórdia de mim. Have mercy on Eu me. conheço os teus preceitos, mas trabalho-os na minha vida. I know your precepts, but work on my life. Afinal, como é que Deus vivifica a sua vida? And at the end of it, how does the Lord give you life? Como é que o Senhor te fortalece e te leva a lutar contra o pecado, contra Satanás e te dá vida? How does he give you life? He strengthens you and helps you resist the devil. Não é através da palavra do Senhor que Ele nos vivifica? Is it not through the word of God that he gives us life? Então o que o salmista está a dizer, Senhor, eu amo os teus preceitos, faz com que eles produzam vida em mim. The psalmist is saying that I love your precept, Lord. Give me life. Amados, nós precisamos tanto de fazer isto. And we need to do that. De chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu amo os teus preceitos, olha para mim, mas dá-me vida.
And say, come to the presence of the Lord saying, Lord, I love your precepts, give me life. Eu gosto da expressão quando na Bíblia aparece a expressão vida, vivifica-me. I like the expressions in the Bible when it says give life. Porque nós precisamos que Deus nos dê vida e vida eterna. Because we need God to give us life and eternal life. Vida abundante. Abundant life. Você já reparou como a palavra abundant life, vida abundante aparece agora em tudo? And you see that the words abundant life appears a lot. Nós precisamos viver uma vida abundante, mas no Evangelho, em Cristo Jesus. We need to have abundant life, but in Christ Jesus. Então nós precisamos de olhar para os testemunhos do Senhor We need to look at the testimonies of the e Lord. dizer, Senhor, agora pega nisto e faz na minha vida. And we need to say, Lord, take all of that and give me life. Nós And gostamos do it in my life. de estudar a palavra de Deus. We like to study the Word of God. Às vezes só para saber, não é? Sometimes just to know. Para entrar num debate teológico. To go into a theological debate. Às vezes dar uma de intelectual. And to look like an intellectual. Eu já disse isso, não é? Hoje só, já não falta apologeta, não é? And I Não se diz say, apologeta, não é? Apology. I'm sorry. Hold on, I know the word. I'm sorry. We say that there's too many apologists. Apologies. E fica todo mundo a discutir o assunto, não é? And everyone's discussing, debating the. E como é que aconteceu isto na Escritura, como é que aconteceu aquilo. Debating how things happen in Scripture. E todo mundo tem uma palavra a dar e uma opinião. Everyone has an opinion and a word to give. E que tal pôr em prática? But who's putting into practice? E que tal pegar naquilo que você sabe e começar a aplicar na sua vida? And how about taking that which you know and applying it to your life? Ontem, quando saímos da conferência, And yesterday when we left the conference, ainda estávamos no parking lot. we were still in the parking lot, O irmão Chris ainda estava a lutar com o GPS. and Chris was still fighting with the GPS. E eu disse assim dentro do carro. And I said in the car, Tinha 3 solteiros e 2 casados. 3 single people and 2 married people. E eu disse assim And I said para os solteiros. to the single, Deixa eu ver se eu consigo me lembrar como é que eu disse. E eu disse, eu sei o que eu quero dizer. Sabe uma coisa? Eu disse assim, o que vocês ouviram hoje, what you heard today, vocês, mais ou menos assim, vocês podem construir. you could construct it. E eu e o Chris, que já estamos casados, And me and Chris were already married. nós vamos para casa a arranjar. And we're going to go home and fix it. Mas vocês podem construir direito. But you guys could build correctly. Vocês podem fazer o que nós já não podemos fazer. You could do what we didn't do. Porquê? Why? Porque quando eu saí daquele lugar ontem, Because when I left that place yesterday, o meu desejo é tudo aquilo que eu ouvi e aprendi e eu possa fazer. my desire was to do and apply everything that I heard. Porque senão foi só uma palestra bem desenvolvida que você ouviu. Because if not, it was just a nice lecture that you heard. Você ouviu e fulano cheio de conhecimento You heard a guy who knew a lot. e você fica... And you just clap at everything he E said. você fica, não, essa foi mesmo boa. You say, yeah, that was good. E ele sabe umas coisas. He knows a lot. Quem sabe um dia eu também vou saber umas coisas. Who knows, one day I'll know as O much que as he importa é does. isso? But what does that O matter? que importa é você pegou naquela palavra que foi pregada e anunciada. What matters if you take that word that was ministered, E você pega nela e diz, agora eu vou pôr em prática. you say, now I'm going to put it into practice. E eu estava ontem a falar com a minha esposa no telefone durante o dia. And I was speaking to my wife on the phone during the day. E eu era só assim, eu tenho que falar contigo, eu tenho que falar contigo, eu tenho que falar contigo. I kept telling her, I have to tell you this, I have to let you know this. E ela chegou assim, e ela disse assim, eu já entendi que tens que falar comigo, mas o que é? And I said, I know you have to talk to me, but what is it? Depois eu cheguei perto dela Then I got to her, e eu começava a dizer, mas foi fantástico, foi fantástico, foi fantástico. and I kept telling her how great it was. E ela disse assim, mas foi fantástico o que é? Que ele não tinha dito nada. And she was just saying, what's fantastic? You haven't told me yet. Até que eu tive que acalmar. And then I had to calm down. E sentado, eu falei com ela o que eu ouvi. And sitting down, I told her so she could listen. Agora, daqui a um tempo, And in a bit of time, eu espero que ela me diga, I hope that she tells me, estás a pôr em prática? have you put it into practice? Porque quando eu contei para ela, Because when I told her, agora ela vai policiar a minha vida. Amém, Sônia? now she's going to Claro. patrol my life. Se calhar, claro que sim. Agora tem que pôr em prática. Now you have to put it into practice. Porque senão foi só uma palestra que eu ouvi interessante. Because if not, it was just an interesting lecture that I heard. Chris, vai pôr em prática. Chris, go put it into practice. Vai pôr em prática. Go put it into practice. Tiago, vai pôr em prática. And Tiago, put it into practice. Carlos, diz ao Joshua para pôr em prática. Carlos, tell Joshua to put it into practice. Senão não valeu a pena. Because if not, it wasn't worth it. Ou fomos lá pelo Chick-fil-A. If not, we just went there for the food, Chick-fil-A.
Nós somos para pôr em prática. We have to put it into practice. É para isso que importa a palavra de Deus. That's the importance of God's word. E o salmista termina assim, esta parte do texto. And the psalmist ends it, the last verse. A tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. He says, the sum of your word is truth, and every one of your righteous rules endures forever. Louvado seja Deus, Blessed be the Lord. porque a palavra dele é verdade. Praise God for his word is true. E ela é verdade desde o princípio. And it's true since the beginning, E cada um dos seus juízos and every one of his rules dura para sempre. endures forever. Fique de pé, vamos orar. Let's stand and pray. Amado Deus, Senhor dos céus e da terra, nesta tarde nos apresentamos diante de Ti, sabendo que a Tua palavra dura para sempre, que nada somos e nada podemos fazer. Que grande tem sido a Tua misericórdia. Pai, que nesta tarde nós possamos pôr em prática esta palavra. Nós possamos dar valor à Tua palavra, o valor que ela tem, a Tua santa e bendita palavra. Senhor, que nós possamos ser renovados e reforçados por ela. Que possamos viver de acordo aos Teus preceitos. Que não haja em nós um pensamento diferente, nem de desvio, de nada que a Tua palavra ensina. Que possamos ser firmes e fiéis a Ti. Porque só Tu és Deus. Só Tu és Deus. A Ti glorificamos e bendizemos. No nome de Jesus. Amém.